Irmãos, é um prazer estar aqui nesse dia do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Capítulo 2, de 1 ao 23. Permaneçam com as suas Bíblias abertas. Nós temos aqui um tema: sábias decisões. Você pode repetir? Sábias decisões. Sábias decisões. Daniel, capítulo 2, de 1 a 23. É um texto muito conhecido do Antigo Testamento, mas com certeza absoluta, esse texto tem uma mensagem para os nossos dias. Hoje nós vivemos de uma época de que as coisas acontecem com uma rapidez muito grande, e nós precisamos ser sábios nas decisões que tomamos, porque se não for assim, a gente dá com os burros na água. Permaneça com as suas Bíblias abertas. Nós vamos usar alguns textos aqui deste capítulo 2 do livro de Daniel. Tudo começou com o rei Nabucodonosor. Ele teve uns sonhos, né? E ele mandou chamar os magos, mandou chamar todos os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem qual sonho ele tinha sonhado. É um negócio de impressionar. Ele não contou o sonho, ele queria que os sábios descobrissem o que ele tinha sonhado e trouxesse o que significava aquilo. Não, ele queria que os sábios adivinhassem o que ele tinha sonhado e qual o significado do sonho. E o que o rei pergunta e quer saber é algo muito difícil, é algo impossível a qualquer ser humano, a qualquer mortal. Como é que você vai descobrir o que o outro sonhou e ainda explicar, né? Ele disse o seguinte: tive um sonho que me perturba, quero saber o que sonhei, o que significa esse sonho. E aí surge uma pergunta: por que ele testa a competência dos sábios? E ele tem um argumento que, na verdade, é um argumento correto. Versículo 4 a 13, vocês vão encontrar, né? Ele pensa o seguinte: se a divindade consultada pelos magos e astrólogos podia indicar o significado do que ele tinha sonhado, também deveria ser capaz de contar o sonho em si. E aí, um decreto do rei, palavra de rei, pelo menos naquela época, né? Hoje já não vale muito, né? Hoje a autoridade faz um voto, o outro vai lá, derruba no dia seguinte e fica por isso mesmo. Mas naquela época, o rei, ele toma um passo firme e ele fica muito bravo. E o seguinte: olha, se vocês se virem aí, por sinal todos vão ser mortos, pena de morte. Quando a equipe de adivinhadores, eles ficaram desesperados, reclamaram dizendo que só os deuses poderiam saber o que ele tinha sonhado e qual o significado do sonho. O rei, ele então vê
ele comprova sua desconfiança de que aquele bando de magos, astrólogos, eram todos enganadores. Se a divindade seria capaz de saber o significado do sonho, deveria perfeitamente saber o que ele sonhou. Essa era a proposta do rei, né? Enfurecido, o que ele decide fazer? Verso 12 e 13 do capítulo 2. 12 e 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Não foi para interpretar, eles também estavam no meio. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Meus irmãos, o rei então ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E esse decreto não tinha volta. Todos os sábios deveriam ser mortos. Daniel, ele tinha recebido toda a cultura da época, era também considerado como um membro da sociedade dos magos. Daniel capítulo 4, versículo 9, dá uma conferida aí. 4, versículo 9. Vocês estão acompanhando? Olha só aqui. Beltesazar, que era o nome de Daniel, mudou de nome, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então Daniel estava sendo considerado como príncipe dos magos, né? O nome dele tinha mudado para Beltesazar. E aí, quais as sábias decisões de Daniel? Daniel foi muito inteligente. Daniel se porta de uma maneira tranquila diante de tamanha responsabilidade, porque a sua vida estava em jogo, e não somente a dele, mas todos os magos, os astrólogos, os sábios. Ia ser uma mortandade geral, né? E ele se porta com sabedoria, sábia decisão. Daniel pediu ao rei que lhe desse um prazo. Então ele lhe daria a interpretação e descobriria o que o rei tinha sonhado. Qual então a importância dessa decisão sábia de Daniel? Ele aceitou o desafio mortal, né? Sua cabeça estava também em prêmio, né? Interpretar o sonho que o rei tinha tido. O rei ficou silêncio, falou nada. Então tinha que descobrir o que ele sonhou e qual o significado. Mas Daniel tinha intimidade com Deus. E ele então precisava de um tempo para falar com Deus, para orar. Daniel sabia muito bem da importância, da grande importância das orações em grupo. Olha só o que ele faz. Daniel, então, ele convoca os seus amigos para orar. Ananias, Misael e Azarias. Era um quarteto firme na oração, um grupo
uma célula de oração imbatível. A gente tem aqui na igreja, primeiras horas da manhã do dia do Senhor, um grupo pequeno, mas é um grupo que ora todos os domingos, nas primeiras horas da manhã, e Deus tem respondido as nossas orações, amém, irmãos? E Daniel, então, ele foi sábio, porque ele não tomou a decisão sozinho, ele pediu socorro aos seus amigos, vamos orar, porque o problema é grave. E eles então formaram uma corrente de oração, fizeram ali uma unidade, um compartilhamento da fé, e ele com certeza ficou muito mais fortalecido. Irmão, quando você está com problemas, sério, você convoca alguém para orar contigo, você se fortalece, você se revigora, é algo, sabe, é uma coisa espiritual mesmo, você começa a ter forças, né? E ele, confiante na misericórdia de Deus e da revelação especial de Deus, para descobrir o segredo do sonho do rei. As respostas daquelas orações vieram em sonho, em visões à noite. E Daniel, então, ele agora já tinha descoberto, Deus revelou para ele o segredo, e Daniel, então, ele começa a adorar a Deus, e ele deixa registrado um salmo de louvor e adoração. Daniel 2, versículo 20 e 23. Acompanha na sua Bíblia aí, eu vou ler aqui. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele não se considerava forte ao extremo de saber uma interpretação, mas ele confiava que somente Deus é que tem a sabedoria e toda a força. E ele então diz o seguinte no versículo 21: Deus muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que maravilha, né? Como ele reconhece, né? Ele então sabia que Deus pode todas as coisas. Para Deus não tem impossíveis. Para Deus tudo é possível. E a Bíblia diz também, trazendo para nós, que tudo é possível ao que crê. Sem duvidar, você então, ele reconhece isso, né? Nesse louvor, Daniel, ele menciona os atributos que só Deus tem. Ele aqui fala da onisciência e da onipotência de Deus, mas Deus tem também o atributo da onipresença. É o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque só Deus tem esses atributos, e Daniel reconhece isso. É muito bom que Daniel, ele não se acha o dono da verdade, o sábio. Ele então coloca isso para o Senhor. Ele reconhece que ele é apenas um instrumento que Deus pode usar para fazer a sua obra. E há uma coisa, irmão, você sabia que Deus é o Todo-Poderoso, mas ele busca os verdadeiros adoradores? Não é para ficar à sombra e água fresca, é para realizar a sua obra, né? E aí a gente tem uma boa ajuda, que é a ajuda do Ministério dos Anjos, que vem junto com você e ajuda a resolver os problemas. Tem tantos problemas que a gente vê, esse não dá, de repente vem a solução.
né? Então Daniel reconhece ele apenas um instrumento que Deus pode usar e demonstrar o seu poder. E isso mostra também sobre Deus o seguinte, que Deus é o único, Deus não há nenhum outro semelhante a Ele. E aí a gente vai poder também descobrir que no mistério de Jesus a gente precisa saber, Ele é Deus, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Em João 10:30, Jesus faz uma declaração muito importante, uma declaração que é para a gente não ficar orgulhoso, mas agradecido, porque é Ele que veio para nos colocar novamente em acesso a Deus. João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, apontando para a igualdade que Jesus e o Pai têm, uma triunidade com o Espírito Santo também. E sobre Daniel, ele é muito humilde, ele é sábio. Veja o capítulo 2, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. E o 28 ele diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Então ele quer dizer o seguinte aqui: olha, não sou eu, Daniel, mas é Deus que está revelando através da sua pessoa. Nenhum sábio poderia descobrir. E aqui a gente descobre então o valor da intercessão, das ações de graças, do compartilhar as bênçãos. E ele então coloca: toda a honra deve ser dada ao Senhor, que cuida de nós e que pode todas as coisas. Daniel louva a Deus, o Senhor, especialmente por esses atributos de sabedoria e todo o poder. Daniel sabia que ele era apenas um instrumento que Deus ia usar para demonstrar ao rei e a todos que o Senhor é soberano em todos os tempos, em todas as áreas. E a revelação disso, que os astrólogos ficaram perturbados, mas Daniel teve toda a calma. Quantas vezes pessoas chegam a nós desesperadas, e a gente que tem uma certa intimidade com Deus, a gente pode ajudar as pessoas. Você pode imaginar o que esses sábios, esses astrólogos, ficaram agradecidos a Daniel? Foram livres da morte. Olha, o desespero levou os magos a confessar o rei, explicando que só Deus tem todo o poder de interpretar os segredos e o futuro que somente a Deus pertence. Se a gente fizer uma comparação do sonho do rei e a interpretação de Daniel com José lá com o faraó, em Gênesis 41, há uma certa semelhança, mas também há diferenças. Esses sonhos são iguais,
que mostrava o que ia acontecer no futuro, mas a diferença é que os magos seriam punidos, uma diferença cruel. Caso Daniel não tivesse interpretado o sonho, todos os magos seriam mortos e ele também seria morto. Na interpretação de José, lá no Egito, teve grande proeminência em poder o Egito ser o celeiro do mundo durante os 7 anos de seca que vieram, e ele pôde suprir e salvar a vida de muita gente. A Daniel foi dada uma sabedoria. Nabucodonosor tinha muito poder, mas por aqui ficamos sabendo que só Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Nossa vida de oração, ela precisa ser intensificada. A gente precisa orar mais. A gente precisa aprender a buscar ao Senhor para não somente resolver nossas dificuldades, nossas crises, mas também ajudar as pessoas que estão desesperadas por aí. A intercessão, ela é poderosa nos seus efeitos, e a importância da gente ter um grupo que ore e que nos ajude nessa tarefa importante. E quais então as lições que nós podemos tirar para nossas vidas? Eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas e eu quero compartilhar com vocês. Quem se volta para Deus, tira um tempo para ler a palavra, para orar, para buscar o Senhor, ele vai receber de Deus as misericórdias. Os seus problemas podem ser mais facilmente resolvidos. E a gente precisa estar pronto a nos submetermos à vontade do Senhor. E aí nós vamos encontrar muitos e preciosos motivos para bendizer o nome do Senhor. Pois a oração é uma porta gigantesca aberta para os céus, que vão trazer visões consoladoras das coisas eternas. O crente tem uma possibilidade, através da oração, e entrar numa dimensão que é conhecida como a 4ª dimensão. Nessa 4ª dimensão, todas as coisas podem ser resolvidas, que não há nada impossível para Deus realizar. Versículo 20 a 23 diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque deles é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Assim, Daniel foi um instrumento que obteve o conhecimento de revelar o mistério que estava perturbando o rei, e não somente o rei, mas toda aquela cidade, todo aquele país. Daniel, ele aprendeu a ser apenas um recipiente da sabedoria divina. Aprendeu a confiar na providência de Deus em todas as coisas. São lições para nós, são sábias decisões que precisamos tomar. E o versículo 21 e o 22 é muito bem claro sobre isso, né? Que vai
mostrar que Deus pode sim todas as coisas. Para Deus não há impossíveis. E aprendeu a adorar a Deus com gratidão e louvor. E ele então, no versículo 23, ele faz aqui uma linda declaração, que nós vamos repetir. Ele diz: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto difícil de ser descoberto. A Bíblia, ela é repleta de informações que a gente precisa aprender. E uma das lições que eu tirei aqui desse texto: sábias decisões. Muitas das vezes nós precisamos, quando vem um problema, você pode pedir um tempo para resolver. Você sabe que muitas coisas que a gente faz sem orar, sem pensar, você se dá mal? Olha, quantas vezes é um dos segredos da técnica de venda. A técnica de venda diz o seguinte: o vendedor, ele tem que ter habilidade para fechar a venda naquele momento. Se deixa para o dia seguinte, já era. É verdade. E às vezes você fecha um negócio sem orar e você se arrepende pelo resto da vida. Eu tomei muitas decisões assim e tomei muito prejuízo. Uma ocasião eu perdi R$3.500 em uma furada que eu entrei, levado por um pastor, muito amigo. Era um tal de Alpha Club, que você pagava lá e ganhava, aí você botava outro. Era uma pirâmide, eu não sabia, né? E eu fui ali, dei um cheque, que era um cheque até de terceiro, mas perdi R$3.500. Por quê? Se eu tivesse pedido um tempo para orar, tomar a decisão, não teria caído nessa. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. É o Salmo 107, 28 a 30. Diz assim: na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Que nós possamos tomar essa atitude, ter sábias decisões, colocar nossas lutas, nossas expectativas totalmente aos cuidados de Deus. Vamos pedir orientação, em oração. E o texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e o 17 diz assim: alegrem-se sempre. Versículo 16, 1 Tessalonicenses 5, 17, orem continuamente. O verso 18, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. São lições que a gente precisa estar bem aguçada na nossa mente para não tomarmos decisões precipitadas. Que Deus nos abençoe e faça-nos parecido com Daniel, que soube fazer as coisas sem precipitação, buscando ao Senhor na hora certa. Pois não, meu irmão? Bem alto, porque está gravando, o pessoal precisa ouvir o que você vai dizer. Minha habilitação vencida, eu todo embolado no meu particular, mal em casa, fui parado por
na cidade, pedindo os documentos, olharam para mim e falaram: seu carro vai ser revogado, o senhor acompanha a gente, vamos levar seu carro para o mercado. Eu sentei no parapeito e falei: senhor, o que vai ser de mim? Eu não tenho a menor condição, eu não posso perder esse carro. Se eu perder esse carro, senhor, vai acabar meu casamento, vai acabar minha vida. Eu acho que não vou nem mais voltar para casa. Me ajuda, me apoia, porque Deus não dá só um estudo, não. Deus está naqueles que buscam, que pedem, que clamam por Ele. Tá? Você pode viver na vida até no erro, mas se você adora o Senhor, se você reconhece Ele como Deus Senhor e Salvador, Ele há de seguir a tua vida. E aí, vem só olhando, eu chorando, fulano e falando. Aí eu falei: calma, fica calmo, peraí. Foi lá conversar com o companheiro dele. Aí voltou para mim e falou: olha só, meu companheiro dele disse: vamos fazer o seguinte, vamos levar seu carro para lá, mas amanhã de manhã, 10 horas, você me procura lá para me ligar o carro, a habilitação, está tudo de volta. Vai para tua casa, segue em paz. Glória a Deus. Amém. Não foi o meu show de trabalho, mas foi Deus que falou no coração daquele homem. Não foi a minha lágrima que desceu do olho, não. Não foi nada disso, não. Foi o clamor a Deus. Ele vivia uma outra segunda situação, na minha mais fidelidade. Tipo, uns 18 anos, eu tive o privilégio de estudar na escola americana, que existe até hoje, que é em Botafogo, onde só tinha bacana, filho de embaixador, filho de chefe. E lá naquela época, onde a droga não era nem tanto lá que eles pisaram, eles já, por causa dos países onde eles vinham, já usavam droga, né? E nós fomos interpelados na cidade pela polícia local. E eu, aos meus 18 anos, falei: Senhor, eu oro ao Senhor todos os dias, eu te prometo, quando eu oro, chamo pelo Senhor. Se o Senhor realmente existe, me tira desse sufoco. Vocês acreditam que eles cheiravam o maço cheio de porcaria dentro e não sentindo o cheiro? Você acredita que eles pegavam uma mochila? O que é isso aqui? Não, você é pasta de leite, sabonete. Liberou a gente. Então, isso aí. Amém. Que está sendo lido aí, pastor, é verdade. Isso podem acreditar, porque eu vivi isso. Eu vivi esse poder de Deus, entendeu? Então, eu só queria falar isso. Muito obrigado, irmão Zé Roberto. Vou chamar o nosso querido Cristiano para fazer a oração aqui. Cristiano é o nosso vice-presidente. Amantíssimo Deus, nesse momento, Pai, somos graças a Ti, Senhor, por essa mensagem, Senhor, pela manhã. Graças te damos, Senhor, pelo culto de louvor e adoração do Santo Nome, Senhor. Esteja conosco, Senhor, frequente esse domingo, Senhor, nos abençoando cada vez mais e mais, Senhor. Esteja com o pastor Luci, Senhor, esteja com toda a igreja, esteja consolando, Senhor, os corações enlutados, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo. É a oração que fazemos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.